Oi, Laura, tudo bem? E aí, querido, como é que você está? Tô ótimo. Estamos indo, né? Estava É isso acompanhando aí. vocês aqui falando sobre a pesquisa. Eu achei ótimos os resultados. É bom, um bom resultado para o Lula. Ele cresceu muito a sua aprovação, né? Hoje em dia, eu diria que é mais difícil para um político, na atual conjuntura, queria saber a sua opinião. Na atual conjuntura, eu acho que é mais difícil para um político ter grande popularidade. Democracias maduras, assim, com a rede social muito intensa, as coisas, as sociedades atuais, contemporâneas, são mais polarizadas. Tanto que você vê que é raro hoje em dia você ver um chefe de Estado muito popular. Você vê a situação de outro chefe de Estado aqui na América do Sul, alguns são quase um desastre, tipo Boric, mas no mundo todo, o, o Biden nos Estados Unidos, Macron, difícil achar alguém popular, não é não, Paulo? Olha, Miguel, eu acho que eu concordo com você nesse quadro de polarização. Obviamente, é mais complexo mesmo você crescer muito. Agora, eu acho que o Lula pode ser uma exceção a essa regra ou a essa tendência mundial, porque a gente vem de um buraco tão profundo, né, tão terrivelmente é, nefasto, enfim. O governo Bolsonaro foi um desastre tão gigantesco que eu acho que as pessoas estão começando a perceber muito rápido. Eu vejo assim as pessoas em volta, no supermercado, eu vejo as pessoas comentando, pô, baixou o preço mesmo da carne, poxa vida, o óleo de soja baixou também, enfim, oh, que legal o negócio na Amazônia. Eu tenho a impressão de que o Lula consegue ainda abrir uma distância grande assim entre aprovação e desaprovação. Acho que o que está acontecendo é só o começo. E eu vejo isso pelo seguinte, viu? Aqui entre nós, hein, está impressionante você ver a cobertura dos telejornais, do Jornal Nacional, vamos falar real. Cara, a cobertura do Jornal Nacional, eu estava assistindo e prestando atenção nisso, é uma quantidade de notícias boas que, quando você pensa naquele negócio, aquele cano de esgoto, na época da Lava Jato e tal, não sei o quê, aí você vê, olha, o Lula está combatendo o desmatamento aqui, está combatendo os garimpeiros acolá, tá não sei o que lá, falou isso, o, o agronegócio está indo bem para caramba. Bom, enfim, entendeu? Eu falei, nossa, que diferença, né, daquele, enfim, aquela cara de luto, né, que estava sempre a Renata Vasconcelos e o Bonner. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente está saindo de um momento tão terrível que até o Lula parece bom para os caras que sempre quiseram derrubar o Lula, né? Eu acho que tem esse efeito contraste, né, do Bolsonaro para o Lula. Mas eu concordo com você, acho que é isso mesmo, acho que tem uma polarização grande e tal, mas, enfim, vamos lá. Não, você está certo. É que eu diria que o bolso é um dos sentidos mais fortes do ser humano, né? Que o bolso é uma metáfora, mas na realidade é o faro pela sobrevivência. É claro que é um Exatamente. instinto muito forte. Então, as pessoas, independente da sua ideologia, quando elas sentem, né? E elas sentem baseadas nas informações empíricas que elas recolhem da realidade à sua volta, ou seja, o preço do óleo de soja, o preço da gasolina, o custo de vida. As pessoas, quando elas sentem que as coisas estão melhorando, Exatamente. elas reagem. Isso eu diria que é positivo, né? Que isso mostra uma conexão da democracia com a realidade. Eu Porque também acho. Eu acho que é isso. Quer dizer, o Lula tá falando muito pouco em termos ideológicos. Ele está falando são coisas ligadas à sobrevivência. Pô, é o Minha Casa Minha Vida sendo retomado. Pô, é tanta notícia legal, entendeu? Que eu acho que as pessoas
tendem a ter uma sensibilidade grande sobre a diferença do que nós estamos vivendo em relação àquilo que a gente já viveu. E também tem essa coisa do ódio, né? O discurso do ódio que o Bolsonaro alimentou tanto. Eu acho que, aparentemente, as pessoas estão mais tranquilas. Outro dia eu estava vendo uma matéria falando sobre isso, que as pessoas estão lendo menos notícia ruim. Você viu isso? Que interessante. Por quê? Porque as pessoas estão começando a olhar para frente, a fazer planos, pô, o negócio do carro, o negócio, enfim, as pessoas estão podendo pensar no futuro. E eu acho que isso faz uma diferença enorme para o moral de um país, de uma nação, enfim, essa coisa eu acho que é uma diferença grande. Enquanto que o Biden, esses caras não estão fazendo essa diferença, né, em relação ao que era vivido antes. Então, eu acho que o Lula pode fazer bonito ainda, fazer bem bonito ainda. Pois é. Está lá com o Papa. Tem um videozinho aqui dele com o Papa. Coloca aí, Gui, o Lula com o Papa, aí o videozinho que ele soltou hoje, que eu quero ver, eu não vi ainda. Coloca aí, vê como é que foi. É assim, sem som mesmo, né, Gui? O Lula tem essa coisa que eu sempre... que é muito interessante, Laura, que é a linguagem corporal dele, né? Que é muito forte. Né? Ele abraça forte, não dá um abraço fraco. Ele abraça, ele sempre que ele pode, né? Ele faz questão de abraçar, e não é um abraço qualquer, é um abraço sincero. Né? Ele pega nas pessoas. E, ele tem que ter ele tem certamente uma gratidão enorme, né? Porque o Papa, pô, na época da cadeia e tal, o Papa pegou e comprou, né, a, a, a ideia, né, de que o Lula estava sendo perseguido, como de fato estava, né? Quer dizer, e ele externou isso várias vezes, até deixando os católicos fundamentalistas aqui no Brasil muito furiosos, né? Mas, quer dizer, então, teve uma solidariedade ativa, né, do Papa ao Lula. É claro que ele tem que tem que abraçar forte um cara que, pô, foi tão importante nesse processo todo dele, né? Não tenho dúvida disso. Aliás, nesse momento difícil do mundo, é um alívio que tem esse Papa aí progressista, é quase inacreditável, né? Nossa, totalmente inacreditável. Totalmente. Mas, bom, é um Papa argentino, já começou por aí, né? É muito louco isso. Mas é um cara muito importante mesmo. Não tenho dúvida nenhuma que ele certamente pesou nos corações de um monte de gente, aquelas manifestações de solidariedade dele ao Lula, né? Não só isso, né? Eu acho também que o fato dele ser um Papa progressista deve ter ajudado a conter movimentos reacionários, porque aqui no Brasil a gente enfrenta ainda, com esse crescimento de movimentos reacionários ligados a algumas igrejas. Isso foi uma dor de cabeça grande nos últimos anos, continua, influenciou as eleições, né? E agora, os católicos são maioria ainda no país. Então, exatamente. Se tivesse um Papa muito reacionário, como aquele anterior, né? Talvez tivéssemos mais problemas ainda, você não acha? Não, tenho certeza que é por isso mesmo. Eu acho que ele foi um contrapeso, né? Um contrapeso àquela avalanche reacionária de um monte de igrejas, né? E tenho certeza que foi um fator que pesou, né? Que pesou, porque tem muita gente que é católica mesmo, entendeu? Você viu os menininhos que morreram lá no Rio Grande do Sul? Sabe, estavam lá os caras posando para foto, a menina era coroinha. Ou seja, tem um Brasil profundo, católico mesmo ainda, né? Quer dizer, essa menina e esse menino aparecem fotos deles
com uma Nossa Senhora no colo, com não sei o que lá. Então, acho que a esquerda tem uma tendência a ser muito crítica, né, à Igreja Católica, porque tem aquela imagem da teologia da libertação ali, da época do Dom Paulo Evaristo Ardes, essas coisas todas. Então, ficou parecendo que a igreja não tem mais peso nenhum, mas tem um grande peso. Eu tenho certeza e acho que o Lula ser um católico mesmo, como ele é, e ele levar esses presentes para o Papa e tal, as pessoas sentem que tem uma verdade nisso, né? Que não é só um jogo de cena, é uma verdade mesmo, é um cara que cultiva isso, né? E ele e a Janja, né, também. Pois é. Agora, uma certa turbulência que você notou, todo mundo nota, acabou, mas... Opa, tá ouvindo, Laura? Tô. O que você falou? Desculpa. Então, há uma certa turbulência entre a esquerda e a religião, provavelmente uma coisa muito antiga, né? Porque a filosofia, a política, desculpa entrar nessa série, de vez em quando eu dou umas viajadas aqui, porque a filosofia e a política, elas nascem da religião, né? Então, toda a modernidade é, de certa forma, uma separação da religião, tanto que esses embates acontecem historicamente são recorrentes. Na Revolução Francesa, os maiores adversários da Revolução Francesa eram os católicos, né? Claro. Então, claro. sempre esse embate é antigo. Mas acontece que a Igreja Católica, essa é uma diferença grande da Igreja Católica para essas igrejas neopentecostais, é porque a Igreja Católica, bem ou mal, ela se baseia fortemente no Novo Testamento, né? Claro que tem o Velho Testamento também, mas o Novo Testamento tem uma mensagem de compaixão, de generosidade, enfim, de perdão, enfim, coisa que as igrejas neopentecostais aliás, não todas, mas essas mega igrejas, a ênfase deles toda é no Velho Testamento, é um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus reacionário mesmo, né? Quer dizer, que tem a ver com a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Jesus era irmão da gente, né? O pai é o pai autoritário, a figura do pai centralizador, do pai disciplinador e tal. E o fato dessas igrejas, a Igreja Católica, ter tanto apelo no Novo Testamento, enquanto essas igrejas, ou grande parte das igrejas neopentecostais, quase não falam de Jesus, né? Quase não falam, não mencionam. Então, eu acho que faz uma diferença grande, apesar de tudo o que a Igreja Católica já foi, de reacionária e tal, não sei o quê, mas você pega o Evangelho, é muito impressionante, os Evangelhos, o Novo Testamento e tal, é muito impressionante o discurso igualitário que existe ali contido, né? É impressionante mesmo. Tanto que eu estava outro dia fazendo um perfil daquele padre Jaime, que faleceu recentemente, que é aquele padre que era da teologia da libertação e defendeu muito a periferia contra os assassinos de aluguel e tal, não sei o quê. E ele sempre falava, o Velho Testamento, o Novo Testamento é muito parente. Moderno. Muito moderno. O sentido é esse mesmo. E é muito parente dessas ideias socialistas e tal. E aí eu falei, mas, pô, aí falei exatamente isso que você falou, pô, mas na França, nos processos revolucionários, pô, teve sempre a negação da religião. Daí aí ele respondia, né? Ele respondia, não, o problema é que você tem que entender que não é a troco de nada que Marx era judeu, que Jesus é judeu, judeu, porque os judeus têm essa ideia comunitária.
É duro falar isso hoje, quando a gente vê Israel fazendo tantas atrocidades na Palestina, mas ele diz que ele dizia, né, que o sentido dessa proximidade do tratamento, da compaixão, da solidariedade, do perdão, essa coisa toda tinha a ver com essa raiz judaica que o catolicismo tem e que é muito forte, né? Não, é um fato que o Novo Testamento é um texto revolucionário. Né? O Novo Testamento é muito bonito. Quando você vê, talvez algum texto, os textos orientais, né, budistas, também são bem modernos, também são bons nesse sentido. No sentido assim de, por exemplo, de vingança, né? Porque você vê o Novo Testamento, ele acaba com uma série de preconceitos e coisas atrasadas que tinha na antiguidade. Vingança, sacrifício, ódio, tudo, né? É uma ideologia muito moderna nesse sentido. Você tem razão. Não, e Miguel, e o Deus do Velho Testamento é cruel demais. O que ele faz com Jó? Não sei se você já leu o livro de Jó. O livro de Jó é uma. Já. É impressionante, coitado daquele homem. Por que Sádico, né? Porque Deus estava apostando com o diabo que ele ia resistir, passasse pelo sacrifício que passasse, ele ia resistir ao canto de sereia do demônio. Cara, e aí ele fica impondo tudo quanto é sofrimento. Jó fica doente, pega um monte de doença, perde os filhos, perde tudo, perde a riqueza, perde. Pô, por quê? Porque Deus estava apostando uma corrida com o demônio, cara. É incrível isso, né? É um Deus ruim mesmo, viu? Não, Já desculpa, o pode Deus continuar. nosso, o Deus cristão é mais afável, né? Embora também tenha feito Jesus sofrer pra caramba, né? É verdade. Eu não ia citar o exemplo do outro exemplo desse, é o sacrifício do Isaac. Lembra dessa história? É que o Deus manda Abrão subir o morro para sacrificar o Isaac. E era sacanagem de Deus. Era sacanagem, era uma pegadinha. Era uma É uma pegadinha. pegadinha de Deus. Não, e o coitado do Abraão já estava com a faca levantada para matar o próprio filho. Aí Deus fala assim: pegadinha, não é para. Porra, que Deus é esse, cara? Que Deus é esse, né? Eu, se fosse o Isaac, pegava e puta, também largava esse pai, né? Processava esse pai. Pelo amor de Deus, puta, é louco fanático, meu. Mas eu acho isso, eu acho que é outra pegada mesmo, né? E esse Papa representa tudo isso, né? Ele representa essa solidariedade, essa compaixão, essa. Pô, ele está voltando em um monte de coisas que putz, pareciam imutáveis na Igreja Católica, né? Uma coisa que apareceu nessa pesquisa aqui, que eu mostrei já, é que o Lula ele cresceu. O Felipe até mencionou que foi uma oscilação para cima, mas enfim, oscilação de 5 pontos, né? É ótimo. E porque a magia é mais alta quando são segmentos. Claro. Mas é ótimo. Mas é uma coisa que já é esperado, porque o evangélico, tem muito evangélico que assiste nosso programa, muitos. Na época da campanha, em que tinha muita discussão sobre isso, né? Muitos evangélicos, eu sou evangélico e sou Lula, eu sou evangélico e não gosto de Bolsonaro. A gente até fez várias lives aqui, até com evangélicos, liderança evangélica, já vários denunciavam que havia uma campanha de para asfixiar os evangélicos progressistas. Vários estavam se sentindo constrangidos com essa campanha aberta nas... Perseguidos mesmo, né? Dentro das igrejas. Não, foi um período difícil para eles. Eu até falei com um cara que é um sujeito um observador muito arguto dessa movimentação evangélica, e ele falou o seguinte: você lembra daqueles católicos não praticantes que começaram a surgir a partir dos anos 60?
que é o católico que se diz católico, mas não se referencia na prática da igreja. Ele falou: o que vai acontecer, certamente vai ser um movimento muito interessante no Brasil, é que essa radicalização dessas mega igrejas neopentecostais, ele dizia, provavelmente vai gerar um movimento de desigrejamento de um monte de evangélicos, entendeu? Que vão continuar evangélicos, continuar defendendo os princípios religiosos, mas que não encontram representação nessas mega igrejas. Você pega um cara que nem o Marcos Feliciano. O Marcos Feliciano é um rebutalho hoje em dia, né? Uma coisa que as pessoas falam, pô, como é que pode um cara que nem o Marcos Feliciano? O Malafaia. Imagina um monte de gente que confiou nesse cara e que viu esses caras fazendo as atrocidades. Aquele cara que outro dia estava defendendo quebrar a mandíbula do Lula. Você acha que um evangélico quer ouvir uma coisa dessa da sua liderança espiritual, né? Então, muita gente, esse cara previa, e não sei, vamos ver, que muita gente ia acabar continuando a ser evangélico, mas sem ser praticante, sem frequentar nenhuma igreja. Eu acho que eu já estou vendo algumas coisas nesse sentido. E tem um outro ponto que é uma vantagem das igrejas evangélicas, que elas não são unificadas, né? A religião, o que se chama, né, religião protestante, é um campo plural. Então, ela é bem mais exposta à competição do que a Igreja Católica, por exemplo. Então, além do desigrejamento, que já é uma coisa que aconteceu, a gente viu muito isso, recebeu muitas denúncias disso, muitas pessoas evangélicas saindo de igrejas porque estavam se sentindo constrangidas, mas em algum outro momento vão aparecer outras igrejas. Exatamente. Né? Igrejas radicalizadas. Né? Eu concordo com você, é isso mesmo. Eu acho que tem essa movimentação, né, entre as igrejas. O cara sai da Assembleia de Deus e vai para a Igreja Universal e vai para... Enfim, é um rodízio, né? As igrejas, é isso mesmo que você falou, as igrejas evangélicas competem muito entre si, né? É uma disputa mesmo de corações e mentes mesmo. Aqui tem a Maria de Jesus. Alguns evangélicos que conheço evitavam ir às igrejas por causa da pressão dos pastores para que eles não votassem no Lula, aqui no interior do Maranhão. Exatamente, é isso. Olha, e a Maria de Jesus chama Maria de Jesus Jesus, hein? Então, ela sabe do que está falando. Exatamente. Obrigado, Maria, pelo comentário. Mas esse pastor aí, como ele é, né? Um cara corajoso, né? No Maranhão, o Lula tem 80% dos votos, mas uma outra coisa que a gente via é que essa questão religiosa também era totalmente quebrada também por outros fatores regionais, fatores de classe, né? E também eu lembro que quando eu comecei a analisar essa coisa da religião, logo eu vi que foi até corrigido por várias pessoas que eram evangélicos, conhecidos meus, que é errado ficar associando essa coisa de classe à religião, os evangélicos, como fosse uma coisa... Você tem muita proliferação dos evangélicos nas periferias, mas os evangélicos, eles têm não é uma questão de classe, é uma questão realmente religiosa que é preciso ser abordada. Agora, como você acha que o governo, né, e os partidos políticos devem abordar essa questão, resolver essa questão? Como é que você vê a solução disso? Olha, eu fui num encontro que o Lula fez, ainda na época da campanha, lá no Rio de Janeiro, com lideranças evangélicas. Foi um encontro muito legal e ele tomou presta atenção, ele tomou, né? Porque era ele representando o PT, mas um dos pastores lá, um cara que apoiava o Lula e tal, falou: eu não sei por que vocês têm mania de pegar e criar problemas com os evangélicos. Assim, mas ele falou bem duro mesmo.
criar problema. Quando, na verdade, pô, vocês têm que falar do que é bom, né? Do que tem de bom na proposta de vocês para as pessoas, lidando com as pessoas como pessoas que têm coração, que têm sentimentos, que têm sonhos, que têm... Então, esse negócio de pegar e ficar batendo na tecla de que nós somos diferentes deles, porque eles são fanáticos, enquanto que nós somos iluministas, nós somos racionais, nós somos não sei o que lá, é um atraso de vida, porque cria oposições onde não deveria haver, né? Quer dizer, não deveria. Então, eu acho que um dos principais problemas da esquerda é essa coisa, ignorar que a fé é uma coisa importante para milhões, bilhões de pessoas, e simplesmente bater naquela tecla de que a religião é o ópio do povo, você criou um fosso que não dá para ser transposto, né? Porque são mundos diferentes. E quando esse cara estava dizendo, pô, a esquerda fala em fraternidade, fala em solidariedade, fala em oferecer perspectivas do cara viver feliz, viver em harmonia com a sua família, e fica parecendo que não, que a gente é contra isso, mas nós somos a favor disso, né? Quer dizer, a família é uma coisa importante, a religião é uma coisa importantíssima para milhões, bilhões de pessoas. Então, eu acho que tem que ter uma abordagem um pouquinho mais empática mesmo, sabe? Com esse sentimento, com essas pessoas enfim, e tem outra coisa. A gente não pode esquecer que, além da fé, as igrejas criam um pertencimento que é muito importante, né? Que é a ideia da congregação, que é uma ideia fundamental para o cristianismo, para as várias igrejas, né? Que é a congregação. Você está entre pessoas que compartilham com você um sonho de mundo, um sonho de fé e tal. Isso, quando você está desempregado, isso quando você está desesperado, sem dinheiro, sem família, muitas vezes bebendo pra caralho, ou então, enfim, naquelas confusões, você está do lado de pessoas que te compreendem e que gostam dessa ideia de pertencer a algo maior. Isso é super importante, entendeu? Eu acho que a gente tem uma coisa meio cega para isso, entendeu? Que é essa ideia de que as igrejas criam comunidades, né? E num mundo que as comunidades são tão frágeis, né, como esse que nós vivemos, as igrejas fazem uma diferença enorme na vida das pessoas, né? Inclusive para ajudar elas a superar o álcool, as drogas, essas coisas todas que a gente sabe que são fatores disruptivos mesmo nas famílias e tudo mais, né? Então, eu acho que se a gente olhar com mais empatia, eu acho que a gente vai ver que tem muito mais semelhanças do que dessemelhanças, do que diferenças, né? Eu acho que é principalmente isso. Maravilha, Laura. Lindo a sua fala, né? Lindo. Eu vou liberar você, agradeço muito a sua participação. Vou começar outro bloco agora. Então, um beijo grande, boa semana para você, até a próxima. Querido, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com você, tá bom? E com as pessoas que estão aqui. Valeu, um beijo. Beijo, tchau.